Salve amigos do Negócios Frenéticos, o mercado está turbulento, você sabe que o mundo está turbulento, a gente está muito preocupado com essa questão que está acontecendo lá em Israel, em Irã e agora com os Estados Unidos entrando na jogada, está todo mundo preocupado com o que possa acontecer. E a gente fazendo vídeos aqui a respeito de crises, a respeito de investimentos, a gente tem que falar um pouco sobre Bitcoin e crises. E buscando informações na internet, eu quero compartilhar com vocês alguns conhecimentos a respeito da teoria. Será que o Bitcoin ele é uma reserva de valor ou não? Eu sei que vai ter algumas posições muito a favor disso. Eu tenho uma posição a favor, mas eu não sou maximalista de plantão. E é lógico que vai ter as pessoas que vão falar assim, não, isso aqui não tem nada a ver. O que eu vou trazer para vocês aqui? Ó? Eu dei uma pesquisada na internet, vi alguns artigos aqui, peguei aqui um artigo sobre economia, sobre reserva de valor, fiz um mapa mental sobre, para a gente conversar, o que é uma reserva de valor, ou seja, a parte básica mesmo, né? Não falando só de criptomoedas. Eu acho que sempre quando a gente vai estudar um conteúdo, a gente tem que ir a fundo, estudar um pouco mais. Eu sou entusiasta de Bitcoin, eu acredito muito na descentralização do Bitcoin, mas, cara, eu tenho um viés assim, cara, existe o Bitcoin, existem as criptomoedas, essa é a evolução, existe uma moeda ultrapassada que é a Fiat, mas existem conceitos ainda que a gente não pode deixar de lado. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, pra gente abrir a cabeça, já segue dando aquele like, já segue se inscrevendo aqui no canal Negócios Frenéticos, tá? Aqui na descrição, se você quiser apoiar o canal, tem alguns livros relacionados a Bitcoin, a criptomoedas, a descentralização, a economia, que eu leio e eu compartilho com vocês. É assim que você vai apoiar o canal, e eu estou em processo de criar uma newsletter aqui. Enquanto eu não escrever alguns capítulos, eu não vou abrir a newsletter. Caso você esteja vendo esse vídeo depois de alguns dias publicado, talvez aqui na link da descrição esteja ali caso você goste. Cara, a primeira coisa, vamos passar aqui alguns conhecimentos, algumas conversas a respeito sobre Bitcoin, tá? Bitcoin é mesmo uma reserva de valor? Cara, existe essa definição e eu não estou aqui para cagar regras, e também, cara, o que importa, cara, se é definido como isso ou aquilo? O que importa é como você conhece aquele ativo e como que você vai alocá-lo na sua diversificação ou na sua estratégia de investimentos, tá? A ascensão do Bitcoin e seu status atual. Cara, o Bitcoin ganhou destaque nas manchetes e a carteira de muitos investidores nos últimos anos, e tem bastante investidor, especulador, criador de conteúdo, artigo em blog. Até quando a gente faz os vídeos aqui das estratégias de você acumular 0,1 BTC, 0,28 BTC, é baseado nessa estratégia de que o Bitcoin já é uma reserva de valor digital, assim comparada como o ouro na parte física, tá? E tem alguns especialistas, especuladores, a galera que está inserida no mercado comenta muito sobre uma possível migração do dinheiro que está do ouro para o Bitcoin. Mas olha um dado interessante, tem esse site aqui, ó, eu já vou abrir para vocês aqui, ó, onde ele coloca aqui, ó, Top Assets by Market Cap, ou seja, todos os tipos de ativos, tá? Em capitalização no mercado. Então nós temos ouro, Microsoft, Nvidia, Apple, Amazon em sexto, prata em sétimo, Bitcoin. Sabe por que eu achei interessante postar isso aqui? Num dos vídeos, eu não vou lembrar de cabeça, mas num dos vídeos que eu fiz sobre 0,1.BTC, eu usei isso aqui. E o Bitcoin estava em sexto. Eu acredito que estava na frente da prata. Então isso pode apenas demonstrar para nós que nesses momentos de conflito, por mais que para nós que somos entusiastas, para nós que estamos buscando conhecimento em criptomoedas, para nós que estamos entendendo o Bitcoin como uma possível reserva de valor no futuro, a gente tem que estar ligado que ainda existem grandes investidores, existe uma grande grana fiduciária que talvez migre em momentos mais confusos, eles vão para o ouro, eles vão para a prata, para metais preciosos, tá? É importante a gente conversar um pouquinho sobre a reserva de valor e eu já vou falar sobre isso, tá? A discussão atual gira em torno de sua classificação como reserva de valor ou ativo de risco. A incerteza econômica global leva a muitos a questionar o futuro do Bitcoin em crises. Na verdade, isso aqui é uma somatória de conteúdos que a gente faz para você aqui, e de fato, quando você vai buscar essa informação na internet, algumas pessoas defendem essa ideia, outras pessoas não defendem essa ideia. De fato, a volatilidade do Bitcoin está diminuindo com o passar do tempo. Eu vou buscar esse gráfico eu gosto, que é o do halving, Bitcoin da Bitbull, quer ver? Halving 2028, que eu sempre uso nos meus vídeos. Aqui, ó, vamos ver se eu consigo... Ah não, o countdown. Deixa eu voltar um pouquinho. Updates. Vamos ver. Não, não é esse gráfico aqui, ó. Não tem problema, a gente vai fazer de novo.
halving. Aqui, ó, halving de 2028 chart. Progress chart. Aqui, ó. É um gráfico sobre halving, mas você consegue ver que mesmo que durante os períodos de halving, aqui não, né, que foi a criação do Bitcoin, aí todas essas janelas aqui são do halving, você percebe que por mais que tenha uma volatilidade insana, e ainda nós temos, percebe que ela está perdendo a força, a volatilidade, eu tô falando? Então, de fato, o Bitcoin está progredindo para ser mais estável, tá? A busca por liquidez em momentos de crise, tá? Como eu falei, durante crise o mercado tende a buscar liquidez, que atualmente é representada pelo dólar, né? A história mostra que em crises anteriores ativos como o ouro tendem a se valorizar, enquanto o Bitcoin pode não ter o mesmo desempenho. Isso, antigamente, parece que está existindo uma migração do Bitcoin. Então eu sou a favor da gente estudar isso, entender e acreditar que possa vir a se tornar e concretizar, mas de fato ainda não acontece. Até porque é bem volátil, veja, só um ruído de um conflito, né, já está começando, no ruído você entendeu a questão, né, o conflito não está completamente difundido, e já bagunçou um pouco o mercado, tá, e quando o Bitcoin dá uma bagunçada, você sabe que as outras altcoins estão completamente atreladas, tá? Olha só, isso aqui são apenas comentários sobre o Bitcoin em crises passadas. O Bitcoin ainda não enfrentou uma crise global significativa, apenas quedas devido a eventos internos do mercado cripto e da sua própria dinâmica, né? Em crises como 2008, a Bolsa de Valores cai e o Bitcoin pode seguir o mesmo caminho. Tá? É importante, muitos especialistas falam que ainda o Bitcoin não foi testado por uma grande crise. E olha só, não tô cagando regra, é uma somatória de opiniões e informações pra gente trocar uma ideia aqui. Porque afinal, a gente aqui no canal Negócios Frenéticos traz ideias, traz conteúdos pra gente ir conversando, tá? Ó, o ouro geralmente se valoriza em momentos de crise, enquanto o Bitcoin pode sofrer quedas acentuadas, tá? Exemplos de volatilidade do Bitcoin incluem perdas de mais de 50% em um único dia durante a pandemia e quedas superiores a 70% em ciclos de mercado. Olha só, pra gente continuar, antes eu vou falar sobre esse tópico aqui, Bitcoin, reserva de valor ou não? A importância da estabilidade. Uma verdadeira reserva de valor deve apresentar estabilidade, algo que o Bitcoin ainda não possui e parece estar caminhando a isso. Como a gente mostrou no grupo ali, eu escrevi errado aqui, ó. A volatilidade do Bitcoin impede que ele seja visto como uma alternativa segura ao ouro para muitos investidores, tá? Exemplos de volatilidade, como a gente já falou, durante aquele período de 2020, o Bitcoin experimentou uma queda drástica em um curto período. O histórico de quedas acentuadas no mercado cripto reforça a ideia de que o Bitcoin ainda não é um ativo, ainda é um ativo de risco, por mais que ele esteja muito mais seguro. Agora vamos falar um pouquinho sobre a reserva de valor, para a gente agregar um pouco mais de conteúdo. Tá? Esse mapa mental aqui, eu peguei este artigo aqui da Finclass, o artigo é bem bacana, eu gosto do cara que escreve sobre renda fixa. Como eu falei para vocês, eu sou um cara cabeça aberta, eu gosto de estudar todos os mercados, mesmo que eu seja um entusiasta cripto, e a gente fala muito sobre Bitcoin, porque eu acredito nessas questões que estão falando sobre reserva de valor e no futuro, mas eu não vou correr o risco da ruína em só ficar em um lado do mercado, por mais que eu esteja numa porcentagem inversa do que muitos especialistas falam, ou seja, era para estar mais aqui do que ali, eu estou ali mais do que aqui. Você entendeu, tá? Resumindo tudo para vocês aqui, tá? Eu vou falar aqui sobre reserva de valor, o que é uma reserva de valor, a sua definição e características. Cara, reserva de valor é um conceito econômico que se refere-se a bens ou ativos que mantêm o seu valor ao longo do tempo, mesmo em diferentes ciclos econômicos. E com isso você vai entendendo qual é a sua percepção. E você pode falar aqui nos comentários, você acha que o Bitcoin já é uma reserva de valor? Porque olha só, eu entendo que tem os maximalistas, eu tenho a galera que está conhecendo Bitcoin, mas fale a verdade mesmo. Se você fala que é uma reserva de valor, você está como? Você está super posicionado nessa criptomoeda. Você não está nem um pouco preocupado hoje. Você está comprando, porque muitas pessoas vêm nos comentários, falam uma coisa, defendem uma ideia, mas elas não ativamente apoiam aquela ideia. Por exemplo, eu sou entusiasta do Bitcoin. Eu estou fazendo vídeo sobre Bitcoin aqui no canal Negócios Frenéticos, mas eu comento que eu tenho, por exemplo, até quero fazer uma carteira aqui no canal sobre buscar 100 mil reais investidos em moedas fiat, beleza? Para a gente fazer uma carteira pública aqui para a gente ir conversando. Ou seja, o que eu falo eu defendo, beleza? Por mais que eu esteja migrando para um conhecimento diferente e cada vez mais estamos estudando. E você entendeu a jogada, né? Olha só, exemplos incluem ouro, prata, dólar, Bitcoin. Ele é um exemplo de reserva de valor, mas tem alguns investidores, tem algumas posições que falam que ele ainda não é. Enfim, é só um debate para a gente trazer aqui.
Para ser considerado uma reserva de valor, um ativo precisa ter escassez, não deterioração, negociação global, longo histórico de aceitação e valor intrínseco. Olha só, escassez. Quanto mais escasso um ativo, mais seu preço tende a valorizar continuamente, algo que não acontece com bens mais abundantes, que podem ter o seu valor reduzido, dado a grande quantidade disponível no mercado, né? A moeda fiduciária não tem essa escassez. A não deterioração. Se um bem não tem prazo de validade, tende a manter o seu valor com o passar do tempo. O café, por exemplo, por ser uma commodity, é um bem que eventualmente pode ser perdido. Já metais preciosos, como ouro e prata, não. Negociação no mercado global. Idealmente, ativos de reserva-valor devem ser negociados pelo mundo todo. Longo histórico de aceitação. Quanto mais tempo um bem ou ativo for aceito como reserva de valor, maior será a sua credibilidade. É lógico que isso aqui está relacionado a quanto tempo que existe ouro, quanto tempo, né? De todos os filmes que você já viu, dos passados, a galera ia atrás do ouro e atrás da prata. E o Bitcoin, ele tem apenas 15 anos. Aí que mora a cereja do bolo da ideia que ele pode se tornar uma grande reserva de valor. Existem até teorias, a galera conversando, que pode migrar esse market cap do ouro para o Bitcoin. Veja só, a diferença do market cap são 10 vezes. Então, nem que não seja todo, mas que seja uma parte disso, cada vez mais que ele tiver mais segurança e essa galera que está no ouro vir para cá, porque tem a exponencialidade, tem a questão que você pode carregar para qualquer lugar, tem toda a questão, as facilidades tecnológicas do Bitcoin. Então existe essa teoria, da mesma forma que eu acho que a gente não pode falar, nossa, vai ser isso, a gente pode negar, nem que seja pequena, a possibilidade que aconteça. Então a gente tem que ficar aberto aos conhecimentos, tá? Olha só, para que serve uma reserva de valor? Vamos lá, objetivo e funcionalidade. A reserva de valor serve como proteção contra a desvalorização do patrimônio, especialmente em tempos de inflação e crises econômicas. Ela vai te ajudar a preservar o poder de compra, evitando perdas significativas em momentos de estabilidade. Tá? Eu tive um vídeo que eu fiz aqui onde eu mostrei uma foto da evolução de um imóvel nos Estados Unidos, que ele valia lá $400 mil, depois de alguns anos ele valeu estava precificado em $440 mil, e depois de alguns anos $470 mil. Aumentou em dólares, mas em Bitcoin ele diminuiu bastante, ou seja, precisava 10 Bitcoin para comprar antes, depois 5 e agora 0,2 Bitcoins, por exemplo, ou 2 Bitcoins. Entendeu a matemática aqui? Que o Bitcoin se valorizou tanto que você precisaria ter menos Bitcoins para comprar alguma coisa. Isso mostra a desvalorização em longo prazo do dólar, tá? Então isso é uma reserva de valor. O Bitcoin tem essas características. Eu acredito que a galera se preocupa um pouco mais com o Bitcoin hoje por causa da volatilidade e por causa daquelas questões lá de computador quântico, mas isso, vários especialistas, eu não sou a falar disso, mas eles já falaram que é meio impossível, tá? Olha só, ajuda a preservar o poder de compra, evitando perdas significativas em momentos de instabilidade, ou seja, da mesma forma que funcionava como imóveis, né? Você comprava imóvel, ele valorizava junto com a inflação lá, você não perdia o poder de compra, o Bitcoin, teoricamente, seria isso. Beleza? Funcionaria dessa forma. Ativos de reserva de valor, como ouro e moedas fortes, tendem a manter ou aumentar o seu valor em períodos de incerteza. Hoje falar de moedas fortes é complicado, né? Mas existe tudo a questão fiduciária, a gente depende um pouco ainda e vamos que vamos. Tá? Quais são os ativos que compõem a reserva de valor? Sempre baseado neste artigo aqui, beleza? Ouro, tradicionalmente confiável, escasso e com uma demanda estável. O ouro é uma reserva de valor reconhecida. Na verdade, todo mundo conhece isso, tá? Se for alguém te oferecer ouro, você não vai negar. Moedas fortes como o dólar e euro oferecem estabilidade e são amplamente aceitas no comércio internacional. Lógico que a gente não vai fazer aqui, por exemplo, um comparativo entre essas moedas e um Bitcoin da vida e um ouro, mas, por exemplo, essas moedas comparadas com qualquer outras moedas, por mais que está tendo um grande problema, tem as questões da dívida americana que estão falando lá, que estão perdendo credibilidade, ainda assim, se alguém abrir aqui a sacola e falar, você não pode ter Bitcoin, você não pode ter ouro, você pode ter essas moedas aqui, e o euro e o dólar estiver ali, você vai querer pegar uma parte delas, né? É ou não é? Então é assim, a gente entende a possível mudança dessas moedas no futuro com a digitalização e com o Bitcoin, mas a gente tem que também ser assim, né? Vamos dizer, da mesma forma imóveis, ativos físicos que tendem a se valorizar ao longo do tempo, embora exijam capital inicial elevado e tenham menor liquidez. Tudo bem, aquela teoria que você não pode levar o teu imóvel para outro lugar com o Bitcoin, você leva, mas não vamos ser hipócrita. Alguém chega para você e fala assim, ó, tem essa chave desse imóvel de R$1 milhão aqui, quer ou não quer? De graça, tô te dando. Vai aceitar ou não vai? Ou você fala, não, eu quero saber meu Bitcoin. Não, você não vai fazer isso. Então, ainda assim, funciona como uma reserva desse jeito. Criptomoedas, que está crescendo mais o Bitcoin, né? Eu já não colocaria, isso eu.
as outras como reserva de valor. As outras, tirando o Bitcoin, cara, até esse momento, não consigo ver reserva de valores outros. Eu consigo ver uma questão especulativa nesse mercado cripto, tá? E tem bastante investidor ainda, cara grande na internet, nacional, internacional, que ainda fala que o Bitcoin não deveria ser visto como uma reserva de valor na opinião deles, que ainda assim é uma questão especulativa, tá? E obras de arte e colecionáveis apresentam exclusividade e valorização ao longo do tempo. Cara, existem muitas coisas que podem ser reserva de valor, né? Eu vou contar uma história pra vocês, cara. Eu fui pro Paraguai uma vez e comprei um violão. O violão naquela época eu paguei R$ 4.000 e o valor dele era $1.500. Então era essa conversão. Cara, ele é um violão que chegou a R$ 29.000 aqui no Brasil. Hoje ele caiu bastante. Mas, cara, se eu for vender ele hoje usado, eu acho que eu consigo vender a uns 10 conto. 10, 12 conto eu consigo vender. Já recebi oferta. Ou seja, foi uma reserva de valor do cacete, né? Do cacete. É lógico que... Enfim, você entendeu a jogada. Tem coisas que funcionam. Mas não que você vai falar... Cara, pelo amor de Deus, né? Abra a cabeça. Não tô falando que vai funcionar isso. Mas tem coisas, cara, que mantém o seu valor. Como obras de arte. Eu acho nada a ver obra de arte. Se você gosta, tá tudo bem, né? Eu fico imaginando que os caras... sei lá, não consigo entender. Mas, para o mercado, funciona. Enfim, tô só divagando aqui nessa parte sobre reserva de valor, beleza? Cara, já falei pra vocês, não sou guru de investimentos, eu faço meus estudos, trago meu mapa mental aqui, tô tomando um cafezinho e a gente vai conversando, tá? Quando usar reserva de valor? Vamos lá, alguns pontos relacionados do nosso artigo ali. A reserva de valor deve ser utilizada como proteção em períodos de crise, inflação elevada ou instabilidade. Cara, nessas épocas aí, como agora está acontecendo, a galera vai para esses metais preciosos, talvez a galera comece a ir mais para Bitcoin, são essas questões. Além da proteção, pode ser uma ferramenta para aproveitar oportunidades de compra em momentos de queda do mercado. E manter uma reserva de valor estruturada permite ao investidor agir de forma proativa, não ser refém de circunstâncias econômicas. Cara, a diversificação dos teus investimentos, ela é muito importante. Eu entendo que tem pessoas que têm uns conhecimentos mais apurados e talvez sejam maximalistas de alguma ideia de investimento, né? Principalmente Bitcoin a gente fala. Mas são poucos que têm esses conhecimentos super densos e aprofundados em algum ativo que eles podem ficar só num lado ou outro. Se você é um entusiasta como eu, a minha opinião de amigo seria que você apoiasse a diversificação dos seus investimentos até a hora que você dominar os conceitos de fato. Ah, você quer ser um maximalista de Bitcoin? Então estuda a porra do Bitcoin, mas estuda a fundo. Pega o white paper, lê tudo, domine todas as transações, entenda sobre todas as carteiras, entenda sobre economia. Entenda o negócio, para você não ficar fora do jogo alguma hora. Beleza? Isso é uma dica só minha, tá? Uma opinião minha. Qual a relação? Não é à toa que, vou fazer um parênteses, não é à toa que aqui no canal Negócios Frenéticos eu falava sobre todos os investimentos, agora a gente está falando muito mais sobre Bitcoin, e mesmo quando eu não falo sobre Bitcoin, estou falando sobre a reserva de valor, estou falando atrelado a Bitcoin, porque é um ativo que eu estou buscando cada vez mais conhecimento. Eu estou me colocando dessa forma, a minha opinião está indo para esse lado, né? Eu não estou totalmente do lado direito, totalmente daquele lado, mas você entendeu a jogada. Estou buscando conhecimento. Faça isso quando você for entusiasta de alguma coisa. Conexão entre conceitos. Ativo, vamos lá. Qual a relação entre reserva de valor e ativos de qualidade? Ativos de qualidade são aqueles que mantêm seu valor mesmo em crises, tornando-se boas reservas de valor. O ouro é um exemplo de ativos de qualidade, pois é escasso, amplamente aceito e mantendo seu poder de compra ao longo do tempo. Em contraste, ativos de baixa qualidade, como ações de empresas instáveis, não conseguem cumprir. Aqui só questões teóricas para você entender por que o ouro é uma reserva de valor, por que o Bitcoin pode ser considerado no futuro, ou já é, uma reserva de valor, e você tem que entender essas questões, tá? E no final, de acordo com um artigo, quais seriam as melhores reservas de valor? Olha só, não existe uma única reserva de valor, a escolha depende do contexto econômico e do perfil do investidor. O ouro e o dólar são opções historicamente confiáveis, enquanto imóveis e criptomoedas também têm seu espaço. A diversificação é fundamental, combinando diferentes ativos para equilibrar a segurança e a rentabilidade na carteira de investimentos. Lógico, um artigo bem conservador, no meu ver, lógico, né, tendendo, não se expondo muito a criptomoedas, mas aqui a gente fala mais sobre o nosso Bitica, tá? Ouro versus Bitcoin, uma guerra silenciosa de capital. Olha só, como eu falei para você, existe uma teoria de que o capital atualmente investido em ouro pode migrar para Bitcoin, mas são teorias, né? São teorias, às vezes esperanças da galera que deseja, a gente tem que ir acompanhando. Por isso que eu gosto de fazer esses vídeos,
E às vezes eu repito alguns conteúdos durante as semanas, os meses, porque a gente começa a voltar aqui em certos artigos e a gente começa a rever essas questões, tá? Ó, quando a gente fala sobre volatilidade, tá aqui, ó, Bitcoin escorrega após ataque do Zé ao Irã. Vale a compra na baixa? Lógico. Você tem que entender que tem essa volatilidade das criptomoedas, mas também não é, né? Quando eu conheci o mercado de criptomoedas, saiu uma notícia dessa aqui. Se saísse, pelo amor de Deus, o mercado derretia muito mais. Vamos voltar para o nosso mapa mental. O market cap do ouro é significativamente maior que o Bitcoin, o que indica potencial da valorização. Ou seja, se existir essa migração, porque, né, não vai sair do ouro para ações, vai sair do ouro para o Bitcoin, no meu ver. Né? No meu ver, não sei se vai aparecer do nada uma outra reserva de valor. Acredito que não. E cara, é uma coisa que eu vou trazer sempre aqui, esses gráficos aqui, porque eu gosto de ficar ligado. Porque às vezes a gente tem uma ideia maximalista, mas a gente também tem que acompanhar o que a galera grande tá fazendo, né, cara? O Michael Saylor da vida, uma Tesla, os Estados Unidos, uma China. Você tem que ver com os caras fortes do mundo, porque esses caras que movimentam o negócio, né, cara? Não é só o que a gente acredita, que a gente espera. Então vamos, cara, olha só, eu tava roteirizando um videozinho aqui, né, o nosso governo é uma palhaçada, né? Olha só, o governo brasileiro vai contratar serviço para rastreio de criptomoedas. A contratação do software valerá por 36 meses com direito a suporte técnico. Até se inscreva no canal que eu quero ler esse artigo aqui, quero estudar um pouco mais esse assunto e vamos falar sobre ele. Ah, meu Deus do céu, não temos para onde correr, né? Olha só. Qual o verdadeiro risco Bitcoin hoje sobre o que alguns especialistas falam? Uma crise global pode levar a uma fuga massiva para o dólar, impactando severamente o Bitcoin? Vamos dizer que a galera não acredita muito no Bitcoin como reserva de valor. Se a galera tira os dólares da capitalização do mercado do Bitcoin, ele pode dar uma derretida. Mas assim, não acredito que aconteceria alguma coisa a nós se ferrar. Acredito que seria só em ter uma nova oportunidade. Mas veja, por mais que todo esse conflito está acontecendo, não está aquela queda fodida no mercado, né? Agora, tem umas altcoins que estão lascadas, né? Empresas que investiram em Bitcoin de forma alavancada podem ser forçadas a vender em momentos de crise, né? Tem muitas empresas aí que estão indo para o Bitcoin, colocando seu caixa, mas às vezes esse caixa é alavancado, o negócio pode começar a pipocar, beleza? Existe oportunidade pós-crise? Geralmente, em várias crises existe, né? Após uma grande queda, se o Bitcoin se recuperar rapidamente, pode ser visto como uma reserva de valor. A história do ouro mostra que ele também passou por períodos de valorização antes de ser reconhecido, ou seja, estamos num processo. Esse conteúdo hoje não é para... não é questão de ser crítico, na verdade é a questão de abrir a cabeça. Eu estou acompanhando as mudanças, estou me posicionando, tá? Por mais que pareça que vai acontecer isso, mas eu não quero não estar com diversificado para se as coisas não acontecerem, lascar o patrimônio, beleza? O futuro do Bitcoin como reserva de valor. O reconhecimento do Bitcoin como reserva de valor dependerá de sua capacidade de resistir a crises e recuperar. A possibilidade de uma nova fase de valorização do Bitcoin está atrelada a eventos futuros. E é isso aí, meus amigos. É isso que eu queria trazer para vocês. Eu acho que o vídeo ficou um pouquinho longo, é um videozinho mais básico, mas para a gente trocar essas ideias, tá? Olha só, vamos passar aqui. O Bitcoin é considerado um ativo de risco com potencial para quedas significativas em crises. A gestão de risco é essencial para investidores que desejam navegar pela volatilidade do mercado cripto. Se o Bitcoin conseguir sobreviver a crises e nos gráficos aqui parece que ele está cada vez ficando mais seguro, isso é muito importante para nós, né? Se o Bitcoin conseguir, ele pode ser tratado como uma reserva de valor. Já teve algumas instituições que já tratam. Cara, é uma mudança de paradigma, né? Tem pessoas que acreditam que seja, tem pessoas que acreditam que não seja. O que importa é o ativo, você está relacionado, você está diversificado com ele, você está estudando ele, indiferente de qual é a definição, se é reserva de valor ou não, isso aí não vai mudar muito. Estou falando no futuro. Se você tem um Bitcoin e ele é reserva de valor ou não, você entendeu a jogada? É assim que eu penso. E olha só, a vigilância e a preparação para a volatilidade são fundamentais para quem investe em Bitcoin. É isso aí, meus amigos. Esse tipo de conteúdo faz a gente abrir a cabeça. Tô meio cansadão, gravei uns 4 vídeos hoje, foi mais devagar esse vídeo, mas vamos que vamos. Deixe aqui a sua sugestão de conteúdo sobre o que você gostaria que a gente falasse aqui no canal. Você percebeu que os últimos vídeos eu falei também sobre uma meta, não só sobre Bitcoin, mas sobre uma meta de 100 mil dólares ou 100 mil reais investidos na Bolsa de Valores, em Bitcoin. A estratégia de investimento, estou trazendo bastante vídeo sobre estratégia de investimento, porque eu acho que o mindset é a questão mais importante. E para você que adora ideias sobre acumulação do Bitcoin, esses vídeos aqui sobre 0.1 BTC e 0.28 BTC são o que a galera gostou mais aqui no canal, beleza? Aquele abraço e até o próximo vídeo. Não deixe de se inscrever aqui no canal.